Ao trilhar o caminho em direção à maestria, você aproxima sua mente da realidade da própria vida. Tudo aquilo que vive está em estado contínuo de mudança e movimento. No momento em que você para e relaxa, pensando que alcançou o nível desejado, uma parte de sua mente entra em fase de decadência. Você perde a criatividade conquistada a duras penas e os outros começam a perceber. Trata-se de um poder e uma inteligência que devem ser continuamente renovados, caso contrário, morrerão. Toda a sua vida, portanto, deve ser encarada como uma espécie de aprendizado, um processo ao qual você aplica continuamente suas habilidades de aprendizagem. Esse vídeo ensinará você a ativar suas habilidades e internalizar o conhecimento necessário para uma vida de maestria. Prazer, senhoras e senhores, eu me chamo Nero. Bom, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, até porque é de graça, sua mão não vai cair e isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. Nós vamos agora ao que interessa. À medida que você acumula mais habilidades e internaliza as regras que governam sua área de atuação, a sua mente quer se tornar mais ativa, buscando usar esse conhecimento de maneiras que sejam mais adequadas às suas inclinações. O que impedirá essa dinâmica criativa natural de florescer não é falta de talento, mas sim a sua atitude. Se você se sentir ansioso e inseguro, tenderá a ser conservador no que diz respeito a utilizar seu conhecimento, preferindo se enquadrar no grupo e aderir aos procedimentos que você aprendeu. Em vez disso, cabe a você se esforçar para rumar na direção oposta. Assim que encerrar sua fase de aprendizagem, você deve se tornar cada vez mais ousado. Em vez de se acomodar com aquilo que já sabe, tente expandir seu conhecimento para áreas afins, fornecendo à sua mente um combustível para que ela possa fazer novas associações entre ideias diferentes. Você deve fazer experimentações e visualizar os problemas de todos os ângulos possíveis. Conforme seu pensamento for ficando mais fluido, sua mente se tornará cada vez mais dimensional, enxergando um número cada vez maior de aspectos da realidade. No final, você se voltará contra as próprias regras que internalizou, moldando-as e reformulando-as para que encaixem no seu temperamento. Essa originalidade o levará ao auge do poder. Portanto, lembre-se sempre: expanda seu conhecimento para áreas afins, escolha uma habilidade auxiliar e comece a praticar. Quando me pedem para definir maestria ou quando me perguntam que frase ou expressão serve como guia para minha própria vida ou para ser um youtuber, eu respondo: é passar para o lado de dentro. Eu estou sempre tentando passar para o lado de dentro das coisas. Do lado de fora, as coisas têm um certo aspecto. Elas são meio mortas porque você enxerga apenas as aparências. Quando você passa para o lado de dentro, você vê o coração pulsando, você entende, percebe a realidade. Quando começa a aprender a jogar xadrez ou a tocar piano, por exemplo, você está do lado de fora. Você vê somente as superfícies exteriores e visuais das coisas e aprende somente as regras ou os elementos básicos. E isso é muito lento e tedioso. A verdade é que você não tem o entendimento, é tudo meio confuso, um vago borrão. Mais cedo ou mais tarde, porém, se você persistir, consegue penetrar nos interstícios e se infiltrar no âmago das coisas. E aí você começa a sentir as coisas ganharem vida. O tabuleiro de xadrez ou o teclado do piano deixam de ser objetos físicos e passam a fazer parte de você. Você os internaliza. Agora não tem mais que pensar nas peças e teclas, elas estão na sua cabeça, são extensão de você. E isso é a maestria. Os esportes são um ótimo exemplo.
Dizemos acerca dos mestres do futebol americano: é como se eles tivessem olhos na nuca. Não, eles não têm olhos na nuca. É que eles estão do lado de dentro do jogo. A cada ano de experiência, os grandes craques do futebol americano dizem: parece que o jogo fica mais lento. Não, ele não fica mais lento. É que eles estão se aproximando cada vez mais do lado de dentro. E você poderia dizer as mesmas coisas a respeito de cientistas, escritores, atores e atrizes. Os mestres conhecem as coisas de dentro para fora, não de fora para dentro. Portanto, lembre-se sempre: se você trabalhar duro, chegará ao círculo interno do conhecimento. Este é o objetivo final da maestria, uma compreensão de dentro para fora. Todos os grandes mestres, incluindo os contemporâneos, conseguem conservar o espírito de artesão. O que os motiva não é dinheiro, fama ou uma posição social de destaque, mas produzir a obra de arte perfeita, projetar o melhor edifício, descobrir alguma nova lei científica ou dominar o seu ofício. Isso os ajuda a não ficarem enredados nos altos e baixos da carreira. É o trabalho que importa. E no final, esses mestres acabam ganhando mais dinheiro e se tornando mais famosos por cultivar esse espírito. Steve Jobs, por exemplo, personificou a ética do artesão. Ele a herdou de seu pai, que adorava construir coisas com as mãos. O amor pela perfeição de fazer algo do jeito certo é uma atitude que ele transferiu para o design de produtos da Apple. Este é o objetivo do mestre: fazer as coisas muito bem e sentir orgulho disso. Portanto, lembre-se sempre, mantenha o espírito do artesão, tenha em mente: o trabalho é a única coisa que importa. Como o processo criativo é um tema esquivo e para o qual não recebemos treinamento nenhum, muitas vezes acabamos errando bastante. A partir da observação de mestres ao longo do tempo, podemos discernir um padrão elementar e princípios que têm ampla aplicação. Em primeiro lugar, é essencial incluir no processo criativo um período inicial em aberto, irrestrito. Você dá a si mesmo tempo para sonhar e divagar, para começar de forma descontraída e desfocada. Nesse período, permite que o projeto se associe a certas emoções poderosas, aquelas que se manifestam naturalmente à medida que você se concentra em suas ideias. É sempre fácil restringir suas ideias no momento posterior e tornar seu projeto cada vez mais realista e racional. Em segundo lugar, é melhor ter um amplo conhecimento de seu campo de atuação e outras áreas, fornecendo ao seu cérebro mais associações e conexões possíveis. Terceiro, para manter esse processo vivo, você jamais deve se acomodar na complacência presunçosa e satisfeita, como se sua visão inicial representasse a meta final. Você deve cultivar uma profunda insatisfação com o seu trabalho e a necessidade de melhorar constantemente suas ideias, além de estimular uma sensação de incerteza. Você não sabe exatamente para onde vai em seguida, e essa incerteza instiga o impulso criativo e mantém seu frescor. Por fim, você deve encapar a lentidão como uma virtude em si. Quando se trata de empreendimentos criativos, o tempo é sempre relativo. Quer o seu projeto leve meses ou anos para ser concluído, você sempre lidará com uma sensação de impaciência e desejo de chegar ao fim. A melhor atitude que você pode ter para adquirir poder criativo é reverter essa impaciência natural. Imagine-se alguns anos no futuro, examinando o trabalho que já fez. Desse ponto de vista, no futuro, os meses e anos adicionais que você dedicou ao processo não parecerão dolorosos ou trabalhosos. O tempo é seu maior aliado. Em qualquer ambiente competitivo em que haja vencedores ou perdedores, a pessoa que tiver uma perspectiva mais ampla e global inevitavelmente levará a melhor. A razão é simples. Essa pessoa será capaz de pensar além do momento e controlar a dinâmica geral por meio de uma estratégia cuidadosa. A maioria das pessoas vive perpetuamente trancada no presente. Suas decisões são influenciadas em excesso pelo evento mais imediato.
Elas se emocionam com facilidade e atribuem a determinado problema uma relevância maior do que ele tem na realidade. O avanço até a maestria naturalmente dará a você uma perspectiva mais global, mas é sempre aconselhável agilizar o processo se preparando desde cedo para ampliá-la cada vez mais. Você pode fazer isso lembrando do propósito geral do trabalho em que está envolvido no momento e como ele se relaciona com seus objetivos de longo prazo. Ao lidar com qualquer problema, você deve se habilitar para ver como ele inevitavelmente se conecta a um contexto mais amplo. Se o seu trabalho não está surtindo o efeito desejado, você deve observá-lo de todos os ângulos até encontrar a fonte do problema. Não se limite apenas a observar os rivais em sua área de atuação, mas também a dissecá-los e descobrir a fraqueza deles. Seu lema deve ser: olhe mais longe e pense mais à frente. Por meio desse treinamento mental, você trilhará um caminho suave rumo à maestria enquanto se destaca cada vez mais dos concorrentes. Portanto, lembre-se sempre: a pessoa com a perspectiva mais global leva a melhor. Portanto, expanda seu olhar. Todos temos uma força criativa inata que quer se tornar ativa. É o dom de nossa mente original que revela esse potencial. A mente humana é naturalmente criativa e o tempo todo procura fazer associações e estabelecer conexão entre as coisas e as ideias. Ela quer explorar, descobrir novos aspectos do mundo e inventar. Expressar essa força criativa e inventiva é o nosso maior desejo e sufocá-la é a causa do nosso maior sofrimento. O que mata a força criativa não é a idade ou a falta de talento, mas nossa própria personalidade, nossa própria atitude. Ficamos muito confortáveis com o conhecimento que adquirimos. Crescemos com medo de cogitar novas ideias e nutrir o esforço que isso exige. Pensar com mais flexibilidade envolve um risco. Podemos fracassar e ser ridicularizados. Nós preferimos viver com ideias e hábitos de pensamento com os quais já estamos habituados. Mas esse comodismo cobra um preço exorbitante. A falta de desafio e novidade mata a nossa mente. Chegamos a um limite em nosso campo de atuação e perdemos o controle sobre o nosso destino porque nos tornamos substituíveis. Portanto, faça o que a mente quer fazer. Explore, cultive e desenvolva novas ideias. Quando éramos crianças, nossa mente nunca parava. Estávamos abertos a novas experiências e absorvíamos o máximo possível delas. Aprendíamos rapidamente porque o mundo ao nosso redor nos empolgava. Quando nos sentíamos frustrados ou chateados, encontrávamos uma maneira criativa de obter o que queríamos e prontamente esquecíamos o problema assim que alguma coisa nova cruzava nosso caminho. Nossa mente estava sempre em movimento, por isso nosso entusiasmo e nossa curiosidade eram constantes. Para o pensador grego Aristóteles, a vida é definida pelo movimento. O que não se move está morto. O que tem velocidade e mobilidade tem mais possibilidades, tem mais vida. Todos nós começamos com a mente móvel, mas, à medida que envelhecemos, ela vai perdendo movimento e fica cada vez mais inerte. Você pode até pensar que gostaria de recuperar sua juventude, sua aparência, sua forma física, seus prazeres simples, mas você precisa mesmo é da fluidez mental que um dia já teve. Toda vez que perceber que seus pensamentos estão girando em torno de um assunto ou ideia em particular, uma obsessão, um ressentimento, force-os a passar por cima disso e deixar o passado para trás. Distraia-se com alguma coisa nova. Como uma criança, encontre algo novo para se entreter, algo digno de atenção concentrada. Não perca tempo com coisas que você não é capaz de mudar ou influenciar. Continue em movimento, quem fica parado é poste. Portanto, reaja ao momento, pensamento a pensamento, tarefa a tarefa, tópico a tópico, deixe a mente ser fluida. Depois de passarmos por uma rigorosa fase de aprendizagem e começarmos a flexionar nossos músculos criativos, não podemos deixar de sentir satisfações por aquilo que aprendemos e pelo quanto avançamos.
Naturalmente, começamos a deixar de dar o devido valor a certas ideias que aprendemos e desenvolvemos. Aos poucos, paramos de fazer os mesmos tipos de perguntas que antes nos atormentavam. Até porque já sabemos as respostas, né? Agora nos sentimos superiores. Mas sem percebermos, nossa mente aos poucos se estreita e se enrijece, enquanto a arrogância penetra em nossa alma. E embora possamos ter alcançado a aclamação pública por nosso trabalho anterior, sufocamos nossa própria criatividade e jamais a recuperamos. Lute com unhas e dentes contra essa tendência de declínio e faça o máximo que puder para preservar o valor da sua capacidade de se deslumbrar. Lembre-se de que, na verdade, você sabe muito pouco e nunca se esqueça de como o mundo é misterioso. A realidade é infinitamente misteriosa. Permita que o mundo continue a encher você de admiração. Lembre-se de quantas coisas ainda pode aprender. O maior impedimento à criatividade é a sua impaciência, o desejo quase inevitável de apressar o processo, expressar algo e causar furor. O que acontece nesse caso é que você não domina os fundamentos básicos, não tem um vocabulário próprio à sua disposição. Provavelmente você confunde ser criativo e singular com uma imitação do estilo de outras pessoas ou discursos pessoais que não expressam coisa alguma. No entanto, é difícil enganar o público. As pessoas sentem a falta de rigor e o caráter imitativo, percebem o desejo de chamar atenção e viram as costas ou fazem apenas o elogio mais frouxo e efêmero. O melhor caminho é aprender por conta própria. Quem passa 10 anos absorvendo as técnicas e convenções de seu campo de atuação, experimentando-as, dominando-as, explorando-as e personalizando-as, inevitavelmente encontrará sua voz autêntica e dará luz a algo incomparável e expressivo. Portanto, tenha uma visão de longo prazo. Se você for paciente e seguir o processo, a expressão individual fluirá naturalmente de você. Para negar o ego, você deve adotar uma espécie de humildade em relação ao conhecimento. O grande físico e químico britânico Michael Faraday expressou essa atitude da seguinte maneira: o conhecimento científico está em constante progresso. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento do futuro, as maiores teorias científicas de uma época serão refutadas ou alteradas. A mente humana é simplesmente fraca demais para ter uma visão nítida e perfeita da realidade. A ideia ou teoria que está sendo formulada ou em vigor neste momento e que parece tão nova e viva e verdadeira quase certamente será anulada ou ridicularizada daqui a algumas décadas ou séculos. Se temos a tendência de rir das pessoas que viveram antes do século XX, que ainda não acreditavam na teoria da evolução e achavam que o mundo tinha apenas 6.000 anos de existência, imagine como as pessoas rirão de nós por conta das crenças ingênuas que ainda alimentamos no século XXI. Portanto, é melhor lembrar-se disso e não se afeiçoar demais às suas ideias nem ter tanta certeza das verdades que elas supostamente contêm. Lembre-se sempre, o conhecimento está sempre progredindo. Não deixe o seu ego enganar você. Você é e sempre será inferior ao conhecimento.